Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nesse domingo de frio, vamos iniciar mais um culto na presença de Deus, para a glória do nosso Senhor. Amém? Antes de iniciarmos o louvor, eu vou compartilhar com os irmãos 2 versículos aqui do livro de Provérbios. O capítulo é o 16, o versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Nós podemos fazer muitos planos, e temos os nossos planos, amém? Temos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós almejamos, mas a palavra do Senhor diz que a resposta certa, ela vem do Senhor, amém? Então que nós possamos entregar, como diz aqui no versículo 3, confiar as nossas obras, tudo aquilo que fizermos e planejarmos ao Senhor, e que se for da vontade dEle, os planos dEle sejam concretizados e realizados em nossas vidas, amém? Nós possamos confiar e entregar ao Senhor todos os nossos planos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os olhos então, e vamos fazer uma oração a Deus, em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, estamos aqui reunidos diante da sua presença em mais um domingo para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por aqui estarmos. Te agradecemos pela sua presença que já está aqui neste lugar. E, meu Deus, pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor venha receber toda a oração, toda adoração a Ti, ó Deus, que nós entregamos ao Senhor. Meu Deus, fale conosco. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que cada sonho, cada plano que tivermos, que nós possamos entregar diante do Senhor, apresentar ao Senhor e confiar no Senhor todas as nossas obras, Pai. Pois do Senhor vem a resposta. O Senhor é quem concretiza todos os planos e faz, ó Pai, todas as coisas, pois o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Então, meu Deus, nós confiamos no Senhor, ó Pai, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha, ó Pai, nos dirigir, que o Senhor venha derramar sobre nossas vidas o Teu amor, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, e te agradecemos mais uma vez por aqui estarmos, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Tu és poderoso, Senhor. Nós agradecemos o Teu nome santo e maravilhoso e queremos, ó Deus, te entregar toda a vida, Pai, toda a nossa vida, todo o louvor e adoração nessa noite. Nós entregamos diante do Senhor, ó Deus. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, te louvamos de todo o nosso coração. Nós queremos te louvar nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Maravilhoso
Deus, nós te louvamos nessa noite, te adoramos, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha derramar o Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha agir com liberdade em nosso meio, Pai. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai, pois Tu és maravilhoso, Senhor, e declaramos essa noite. Oh Pai, que a Tua glória venha encher este lugar, que a Tua palavra santa e maravilhosa venha falar conosco. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso e poderoso, Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar mais uma canção antes de recebermos a palavra do Senhor. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Não percamos a essência da adoração a Deus. Que possamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor.
e enche os nossos corações, ó Deus, com a sua presença, com o teu amor, com a sua santidade, ó Pai, é o que nós te pedimos. E te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta noite, ó Pai. Nós te adoramos, pedimos tua presença em nossas vidas para que possamos entender a tua mensagem, a tua palavra. Fale em nossos corações nesta noite, fale com a igreja, dando, meu Deus, conhecimento da tua palavra, Pai. Que possamos entender o plano do Senhor nesta noite, a mensagem que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus, fiquem à vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Um livro bem facinho, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 1, nós vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, sobre a tentação que Adão e Eva passou lá no início do mundo. Eles foram tentados pela serpente e caíram. Você já conhece a mensagem. Anos depois, alguns 1000 anos para frente aí, veio Jesus, foi tentado no deserto e não caiu. Amém? Aí a palavra vai dizer que por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a salvação também. E a nossa salvação é em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos, esse texto de Gênesis 3 tem muita coisa para ensinar, irmãos. Na verdade, cada versículo da Bíblia sempre nos ensina algo. Basta nós buscarmos aí a leitura e o entendimento, né, em Deus, e o Espírito Santo sempre revela aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então vamos ler Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então vamos dar uma pausa aqui e entender, irmãos. A serpente era a mais astuta de todos os animais. Então nós não sabemos dizer, irmãos, se o animal, se a serpente tinha a capacidade de falar. Porque se você prestou atenção aí, uma serpente conversou com uma mulher. Não é isso que diz aí na Bíblia? Então será, nós não sabemos se o animal falava. Se a serpente era o mais astuto, mas será que tinha capacidade de falar, irmãos? Estranho isso, né? Então, primeira lição de hoje para nós, para a igreja, irmãos: nós temos que desconfiar das coisas, nós temos que estranhar quando as coisas estão fora do normal. Então, por exemplo, será que é normal uma serpente falar? Nos dias de hoje não é normal. Se você vê um animal conversar com você, no mínimo alguma coisa estranha está tendo aí. Ou você está com algum problema, precisa tratar da mente, pode ser, ou Deus quer falar com você, como falou com Balaão também, e aí você precisa ver o que está acontecendo. Porque quando o animal abre a boca, irmãos, pode crer que vem problema aí. Nós temos que estar atentos. Então imagina você, irmãos, um animal fala contigo. O que isso serve para a gente hoje? Qual é a lição? Irmãos, às vezes está tão claro um problema diante de nós, está tão claro que nós vamos cair numa situação, nós vamos pecar contra Deus e a gente não percebe. Meu Deus, será que ninguém percebeu como a serpente estava falando, irmãos? Que vinha problema aí? E quando a serpente abriu a boca, não foi para adorar a Deus, foi para blasfemar contra Deus, foi para mentir e contra as palavras de Deus. Então muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que vem diante de você. Cuidado que às vezes está claro, está todo mundo vendo que tem uma cobra falando com você, e a pessoa está lá dando ouvido. Então muita atenção naquilo que você passa na vida, naquilo que você está permitindo. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então olha só, a serpente aqui estava possuída por Satanás. A serpente, irmãos, olha só, ela disse o quê? Deus disse que não pode comer para não morrer? Certamente você não morre, não. Olha só a persuasão, né? O poder da serpente de enganar a Eva, e depois já vai enganar o Adão também. Irmãos, tudo aquilo, agora muita atenção, tudo que é contrário à palavra de Deus é a serpente falando para você. Absolutamente tudo. Se Deus disse que não, é não, irmãos. Se Deus disse que sim, é sim. Mas a serpente, ela não mudou em nada a estratégia dela. A única estratégia que o diabo tem é essa aqui, aplicada em Gênesis 3. Ele vem contrário à palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo: a palavra de Deus diz que existe céu e inferno eternamente. Isso é claríssimo na Bíblia, o próprio Jesus falou, não tem como questionar. Irmãos, o que a serpente vem dizer? Que não existe o inferno eterno. Por quê? Porque não existir esse inferno, eu posso viver minha vida abundantemente no pecado, não tem problema nenhum, afinal de contas, não vim de lugar nenhum e vou para nenhum outro lugar. Então tanto faz, posso morrer à vontade, ou então vai dizer que Deus salvará todos. Irmãos, é mentira, não são todos salvos. A Bíblia diz claramente: Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Haverá uma separação, uma divisão na igreja, na humanidade, das ovelhas para os bodes. Não se engane, irmãos. O que vem contrário a isso é a serpente falando. Então a serpente fala o quê? Imagina, Deus não vai condenar a humanidade. É mentira, Deus vai condenar sim, é bíblico, está escrito na Bíblia. Mas a serpente sempre é contrária. Olha, você pode viver, uma outra mentira hoje, irmãos, que a serpente fala e as pessoas está enganando as pessoas. É o seguinte: imagina, você não precisa de estar numa igreja. Isso é mentira do diabo, irmãos, porque o Novo Testamento, ele é pautado inteirinho, desde lá de Mateus até o Apocalipse, Jesus citando a igreja. No livro de Apocalipse, o Espírito Santo escreve as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas, irmãos, a igreja, o Espírito Santo está preocupado com o quê? Com a sua igreja. O Espírito Santo zela pela sua igreja. Jesus é o cabeça do quê? Da sua igreja. Irmãos, fora o que diz contrário a isso, é a serpente falando. Então, olha como que a serpente mantém a mesma estratégia. Por quê? Porque a humanidade aceita, irmãos. Não precisa mudar estratégia nenhuma. É só seguir a mesma estratégia lá do jardim. Vir com uma proposta indecente, né? Aparentemente até boa, mas contrária à Bíblia. Então, ainda que você esteja dentro de uma igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda que você veja um pastor como você está vendo agora, pregando a palavra, se está contrário ao Evangelho de Deus, é a serpente falando, ponto final. Essa é a verdade. Então muita atenção, meu irmão, seja inteligente, porque a serpente foi astuta. Satanás, a Bíblia diz que ele é astuto, ele não é inteligente, ele não é sábio, ele é astuto, esperto, ou seja, tem o poder de enganar, persuadir, passar para trás. Então quando uma pessoa engana o seu próximo, certamente ela está tomada pelo inimigo. O inimigo está possuindo a vida dessa pessoa, porque um servo de Deus, ele é justo nos seus negócios, na sua vida. Pois bem, seguindo aqui, versículo 5: porque Deus sabe que no dia, olha só, em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, que mentirinha, né? Mas que triste, né, irmãos? Olha só como que Satanás é. E você vê, irmãos, Deus aqui, ele poderia com facilidade imediatamente ter o quê? Mandado a serpente se calar. Mas Deus, ele permitiu. Então vou dizer uma coisa aqui: nós cremos no livre-arbítrio que as pessoas têm. Você não foi criada por Deus, irmãos, já com uma história escrita do começo ao fim, que você não pode fazer nada para mudar. Você pode. Nós cremos no livre-arbítrio, ou seja, as pessoas podem escolher o seu futuro.
Você pode escolher estar na igreja ou não. Você pode escolher servir a Deus ou não. E Adão e Eva, irmãos, eles fizeram uma escolha, que foi o quê? Ouvir a serpente, escolha errada. E hoje muitos, até, irmãos, assim, achando que está fazendo certo, está escolhendo errado também. Então, muito perigoso é dar ouvido para a serpente. Se você perceber que é a serpente falando, fuja disso aí. E a serpente veio com o quê? Com uma proposta: não, você pode comer que vai ser melhor. E aí, a gente vê muito isso na vida, né? Às vezes a pessoa está lá em um emprego, aí vem uma outra proposta, olha, uma proposta de uma outra empresa. Não que seja errado, não é errado você receber proposta não, mas você tem que orar a Deus para saber se aquilo é de Deus, né? Se Adão e Eva tivessem falado: peraí, essa serpente está falando besteira, vamos consultar Deus? Deus iria falar o quê? É mentira, é enganação. Mas não, eles foram comer. Então aí vem uma proposta: olha, mude de emprego, aqui eu te pago o dobro. Aí você vai e muda, passa uns meses, não é nada aquilo que eles haviam prometido. E aí você caiu o quê? Nas palavras mentirosas, porque não consultou a Deus. Por isso que nós temos que consultar a Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Louvado seja Deus. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí, irmãos, olha só, pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui. Adão e Eva, a forma com que eles agiram aqui é a mesma forma que a gente age nos dias de hoje. Por quê? Porque é a natureza humana. A natureza humana é o reflexo aqui de Adão e Eva, e a nossa hoje. Então a Eva, ela bateu um papo rapidinho com a serpente, não foram dias e dias pensando, rapidinho, já bateu um papo, e ela fez o quê? Foi comer do fruto, ou seja, correu para o pecado. Assim é o ser humano hoje, irmãos. Encontra um motivo para pecar, desobedecer a Deus, desagradar ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Não podemos ser sedentos para o pecado, sede de pecar, não podemos, irmãos. Aí a pessoa fala: que eu cresci num lar cristão, agora eu quero viver a vida. Você vai se quebrar na vida, você vai se machucar. Se você se desviar dos caminhos do Senhor, certamente você se quebrará na vida, certamente. Nós não podemos nos desviar dos estatutos do Senhor, irmãos. Irmãos, olha só, Adão e Eva, eles não viviam nesse mundo. Eles viviam aonde, pessoal? No jardim. E o jardim tinha o que para eles? Tudo. No jardim tinha a companhia de Deus, que a Bíblia vai dizer que Deus passava no momento do dia, né, para conversar com eles. Quer dizer, tinha a presença de Deus. Tinha o que mais, irmãos? Tinha a provisão do Senhor. Eles não passavam fome lá. Eles tinham uma vida, irmãos, abençoada. Eles tinham a proteção de Deus, mas eles foram o quê? Querer o quê? Conhecer as coisas, né? O que vem. Por que não pode comer esse fruto? Esse fruto, irmãos, pode ter várias representações aqui, mas eu posso citar uma. Comer o fruto, irmãos, é buscar alguma coisa no mundo, uma coisa que a gente não precisa. Não precisa comer do fruto, irmãos. E olha só, o jardim representa o quê? A presença de Deus, irmãos. O jardim representa a presença de Deus. Nós vivemos no jardim. Nós temos a presença de Deus. Deus, ele se comunica com a igreja, se comunica com cada um de nós. Deus se preocupa com a gente. Nós temos a provisão de Deus. Você tem a bênção de Deus. Então não tem o porquê se alimentar do fruto. Não tem o porquê buscar, irmãos, nada lá fora no mundo. Nós temos que continuar onde? No jardim, na presença de Deus. É isso que nós temos que fazer. E muitos têm buscado coisas fora da presença de Deus. E aí começam os problemas. Porque depois que come do fruto, irmãos, as coisas começam a complicar. Depois que come, depois que desobedece a Deus, tem as suas consequências. E isso é uma verdade. E claro que a serpente não vai dizer isso: depois que você comer, você vai se complicar. Não, ela quer que você coma. Ela quer te tirar da presença de Deus. A serpente quer colocar motivo diante dos seus olhos para você deixar a igreja, para você deixar o Senhor, para você pecar. Ela começa a encontrar motivos.
e nunca o motivo é porque foi sua culpa. Você já percebeu? Conversa com uma pessoa que pecou, irmãos, ela vai encontrar 1000 desculpas, menos jamais ela vai dizer, né? Na maioria dos casos, né? Teve até pessoas como Davi que confessou o seu pecado e disse: eu errei, Senhor, me perdoe. É isso que nós devemos fazer quando nós erramos. Mas na maioria das vezes a pessoa vai dizer o quê? Foi culpa desse, foi culpa daquele, foi culpa da igreja, foi culpa até de Deus. Aqui a gente vai ver o Adão falando: foi sua culpa, Senhor. Irmãos, é culpa de todo mundo, até de Deus, menos minha. É impressionante como o ser humano é. Peca, erra, é avisado antes, porque eles foram avisados. Eles não eram desavisados, eles foram avisados. Não toca aí não. Mas erraram. E a culpa de quem que é? De todo mundo, menos minha. Não adianta, irmãos. Não é assim que nós vamos viver no Evangelho. Se nós erramos, a culpa é nossa, queridos. A culpa é nossa, e nós temos que assumir a nossa culpa, pedir a misericórdia de Deus, e existe a misericórdia de Deus. E aí, irmãos, nós vamos nos levantar no Senhor. Aí diz aqui, ó, esse capítulo 3 narra, é o resumo da nossa vida, irmãos. Esse capítulo 3 é o resumo inteirinho. Impressionante como essa palavra resume a nossa vida. Olha só, versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha só, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha que interessante, eles eram nus, viviam nus, né, na nudez ali, mas eles eram o que? Santos diante de Deus. Eles tinham uma comunhão maravilhosa com Deus. Na hora que entrou o pecado, a contaminação do mal, olha só, irmãos, eles perceberam que estavam nus. Por quê? Entrou o pecado, irmãos. Já não eram mais inocentes diante de Deus. Olha que interessante, irmãos. Enquanto nós estamos na presença de Deus, nós somos como inocentes. Não inocentes porque é bobinho, não. Inocentes desse pecado do mundo. Nós não vivemos uma vida de pecado. Mas na hora que a gente nos permite pecarmos, porque afinal de contas todos pecam, todos erram, e parece que nós temos o direito de pecar. Não sei quem colocou isso na cabeça, só pode ter sido a serpente, né? E aí a gente começa o quê? A ver a nossa nudez. E a hora que a gente enxerga o nosso pecado, a nossa nudez, a gente já não ora mais. Nós temos vergonha de Deus, né? Adão e Eva, quando pecaram, já não queriam mais conversar com Deus. Vergonha, né? Pecar, desobedeceram, que coisa feia, né? O Adão, uma pessoa tão sábia, irmãos, que Deus deu sabedoria, ele colocou o nome nos animais, ele era um administrador do jardim, uma pessoa preparada, capacitada por Deus, vai cair numa conversinha de serpente, irmãos, pelo amor de Deus. Como é que pode? Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, e a gente vai cair em conversinha de pessoas, irmãos, que vai nos afastar do amor de Deus, nos afastar do caminho do Senhor. Não podemos, pessoal. E aí a gente começa a orar menos, a gente deixa de vir para a igreja, a gente desanima na nossa caminhada. Tudo isso, irmãos, é cilada da serpente, é o veneno da serpente, irmãos. Estava vendo esses dias uma reportagem sobre as serpentes mais venenosas do mundo. Irmãos, tem uma espécie que ela morde a pessoa, ou você tem que buscar o atendimento em menos de 1 hora, médico. Passou disso daí, é praticamente irreversível. Tamanha é a capacidade de destruição dessa serpente, o veneno. Irmãos, assim é Satanás. Quando ele injeta o seu veneno dentro da igreja, dentro da vida das pessoas, na vida das pessoas, começa a destruir espiritualmente as pessoas, irmãos. E só tem uma forma de curar, é correr para Jesus. E é como, então, eu estava vendo aquela reportagem, pessoas que foram picadas na floresta, tinha que correr, fugir de helicóptero, vinha o helicóptero, resgatava rapidamente para tomar o medicamento, para tentar salvar, irmãos. E as pessoas corriam de forma desesperada para o hospital, para viver, sobreviver. Assim deve ser as pessoas vindo para Jesus, desesperadamente. Eu preciso de Jesus, eu preciso me curar, eu fui contaminado por esse veneno, eu vou morrer espiritualmente, eu vou perder minha salvação. Volte para Jesus, corra para Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. Louvado seja Deus. Continuando aqui a leitura, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi,
porque estava nu e escondi-me. Irmãos, olha só, quando Deus veio para conversar com eles tiveram medo. A gente temeu, mas eles nunca tiveram esse medo, irmãos. Eles tinham uma comunhão com Deus, mas na hora que eles viram o pecado entrou, aí eles começaram a ter medo, né? Começaram a ter medo. Então, irmãos, olha só, nós temos que temer a Deus no sentido do respeito que nós temos ao Senhor, do reconhecimento, mas não é o medo que o Adão teve, porque o medo de Adão e Eva aqui, qual foi? Foi o medo mesmo. E o nosso sentimento não é ter medo de Deus, mas é temer a Deus pelo teu poder, pelo respeito. É isso que nós devemos ter, o temor do reconhecimento ao nosso Deus, do respeito, do amor, mas não do medo, porque afinal de contas, irmãos, nós vivemos na presença dele. É como se nós estivéssemos no jardim, e no jardim nós somos inocentes diante de Deus. Nós somos como crianças pequenas. Então olha só, o Isaac está aqui. O Isaac é uma criança de 2 anos e meio, né? O Isaac, irmãos, ele é espertinho, ele sabe que ele está na igreja, quando chega ele conhece e tal, mas ele é inocente, irmãos. Ele é inocente, né? Se você abrir a rua, ele corre para a pista lá, para a avenida, é perigoso. É inocente, mas ele está onde? Ele está no cuidado dos pais. Os pais são responsáveis por ele, então a gente tem que cuidar. Nós estamos no cuidado do nosso Pai também, que é Deus. Nós estamos no cuidado dele. Enquanto nós estivermos na presença do Pai, irmãos, diante do nosso Pai, Ele cuida de nós. E Ele nos vê assim, como filhos também. Deus, Ele nos vê como filho. E Ele vai nos guiando. Olha, não faça isso, tira o dedo da tomada. Claro que é só para você entender isso. Claro que Deus nos trata diferente, né? Assim, Deus sabe que nós temos a nossa capacidade de raciocínio. Mas Deus vai nos alertando, Deus vai nos guiando, assim como nós fazemos com os nossos filhos. E é necessário. Agora, imagina um filho cresce e fala assim, como lá na parábola, né? Pai, quero ir para o mundo, dá a minha herança que eu vou para o mundo. Aí começa a complicar. Aí é como que você saísse do jardim, é como que você saísse da presença do Pai e vai para o mundo viver a vida, perder tudo que Deus te deu. Então nós não podemos, irmãos. Se for para crescer e agir como muitos, é melhor nós continuarmos no jardim da inocência, diante de Deus, sendo guiado por Deus. Em nome de Jesus. Vamos seguir aqui. Versículo 12. Então disse Adão, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Olha só o que Deus perguntou aqui, é interessante. Mas por que, Adão, que você está se achando que você está nu? Mas você, afinal, você por acaso comeu da árvore, do fruto, da árvore? Irmãos, agora eu pergunto aqui para vocês, será que Deus não sabia que Adão tinha comido? É claro que Deus sabia, né? Claro, mas por que Deus pergunta, irmãos? Por que será, né? Eu já sabia. É o momento, é a oportunidade que Deus estava dando para o Adão se arrepender. Ô Adão, você comeu do fruto? Senhor, eu comi. Misericórdia, eu comi. Tenha misericórdia de mim, me perdoe, porque eu comi. Você comeu, Adão? Irmãos, na hora que Deus pergunta isso, o Adão tinha que estar prostrado de joelhos diante de Deus, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Mas não, o Adão começa a fazer o que, pessoal? Contar a história. Não, sabe como é que é? É porque a mulher que o Senhor me deu, a serpente conversou, a serpente contou outra história. Começa a dar 1000 desculpas. Exatamente como nós fazemos hoje. Quando nós erramos, irmãos, nós começamos o quê? A dar desculpas. Sabe como é que eu estava indo na igreja, a igreja só tinha culto de domingo, aí o pastor viajou, teve um domingo que o pastor viajou, aí não teve culto naquele domingo, e aí a semana foi difícil. Irmãos, tudo é desculpa, não adianta, irmãos. Como nós podemos nos desculpar diante de Deus? Diante de Deus não cabe desculpas, irmãos. Diante de Deus cabe o que? Clamor e pedindo para que Ele tenha misericórdia de nós. É isso, é exatamente como fez Davi. Davi, quando pecou com Betseba e veio a repreensão, Davi não buscou um culpado.
Davi não falou: Senhor, é que aquela mulher, ela apareceu aqui próximo do palácio, me atraindo. Não, ele falou: apenas pequei e eu clamo a misericórdia de Deus. Foi isso que Davi fez. É assim que Deus espera de nós. Deus esperava o que, irmãos, de Adão? Não eram as desculpas dele. Deus já sabia que ele tinha pecado, irmãos. Deus já sabia. Deus esperava o que? Que Adão clamasse pedindo a misericórdia de Deus. Mas não, ele fez o que nós fazemos, porque a natureza que estava em Adão e Eva está dentro de nós hoje. Nós arrumamos os culpados. Cadê os culpados? Cadê os culpados? Não, eu estou assim porque tem um culpado. Não, eu estou assim porque eu me afastei de Deus. Eu estou assim porque eu não ouvi a Deus. Eu não obedeci a palavra, que a palavra avisou: não coma desse fruto. Ah, mas parecia bom. Não coma desse fruto. A vida parece boa, né, em alguns momentos, mas tem coisa que não é para fazer. Aí entra a palavra de Deus: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer muitas coisas na minha vida, mas eu tenho um limite para tudo, né, irmãos? Tem lugares que eu não posso pisar, tem lugares que eu não posso ir, desagrada a Deus. Infelizmente tem coisas que eu preciso selecionar na minha vida. Pois é, e cabe aí o que? O discernimento, ter sabedoria para fazer isso, em nome de Jesus. Então Deus já sabia que Adão havia comido. Deus já sabia, Deus já perguntou sabendo, tá, irmãos? Não pense que Deus não sabia, que Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus esperava que a atitude que teve Davi, o arrependimento. Mas daí começou a conversa fiada, né? Então aqui ó o versículo 12: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então olha só, o Adão aqui, irmãos, com um tiro só ele culpou duas pessoas, uma frase única. Olha só, ele culpou a mulher, porque a mulher que o Senhor me deu, ele culpou a mulher e culpou Deus. A culpa foi sua, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Então Adão, olha a responsabilidade desse aqui, irmãos. A culpa foi da mulher e a culpa foi do Senhor que me deu a mulher. Ele culpou nessa frase a mulher e Deus. Irmãos, você acha que Deus estava querendo as desculpas dele? Deus queria o que? O quebrantamento dele, do coração dele. Deus queria perdoar ele, claro que Deus queria. E assim Deus o fez, nós vamos ver aqui. Agora, irmãos, não adianta dar desculpas para Deus. Não adianta. Se você pecou, se você errou, não tem jeito. Ah, mas é que eu fui seduzido. Fui seduzida. Não cabe desculpas, irmãos. O alerta está diante de você. Não faça, não peque. Não erre. Não tem. Agora, eu errei, eu pequei. E agora? Agora clame a misericórdia de Deus. E olha, segure as consequências. A verdade é essa. É duro, né, irmãos? Você acha que Deus vai impedir as consequências do pecado na sua vida e na minha vida? Não vai. Porque na hora que eles erraram, a gente vai ver aqui que a misericórdia de Deus se estendeu na vida deles. Nós vamos ver aqui, está escrito na Bíblia, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Louvado seja o nosso Deus por isso, que nós temos o perdão dos nossos pecados. E aí nós vamos ver também que Deus não evitou as consequências. Por quê? Porque eles saíram, eles deixaram de viver no jardim e eles foram lançados na onde? Nesse mundo. E aí começou o que? Suar a camisa. E aí começou a vida como nós temos hoje. E aqui a Bíblia vai dizer como que a vida, como que seria a vida e como que ela tem sido até os dias de hoje. Reflexo de tudo que aconteceu aqui em Gênesis. Irmãos, e aí o pecado entrou em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa natureza é isso, é pecaminosa. Então, e não adianta falar: se fosse eu não caía. Irmãos, não há um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não tinha um justo sequer, e Ele enviou um justo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso se fez necessário a vinda de Jesus, porque o homem teve a queda do homem, irmãos. Quando diz o homem, é do ser humano, da alma vivente aqui, do ser vivo, do ser humano. Irmãos, houve a queda do homem. Deus olhou e falou: olha, o nosso plano era um. Mas agora, como nós demos o livre-arbítrio para o homem pecou. A escolha do homem foi o quê? Pecar. Porque estava muito claro que não poderia fazer isso. Eles fizeram livre-arbítrio. Então agora é necessário justificar a humanidade, levar o perdão. De que forma, irmãos? Através de Adão? De forma alguma. O Adão foi pecador como todos nós, né? Aqui. Então
é necessário enviar um justo, um santo, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Por isso que tudo se escreveu, tudo se direcionou para Jesus. A chegada do Messias, a chegada de Jesus, a sua morte na cruz, foi justamente para que entrasse a salvação na humanidade. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aí diz aqui, ó, não acabou não, tem mais alguns ensinos importantes aqui, ó. Versículo 13: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e comi. Ou seja, irmãos, parece que não tinha culpado ali, né? Todo mundo era inocente, coitado do povo, coitado de Adão e Eva, inocentes, né? A serpente me enganou. Pois, mas a Eva aqui falou uma verdade, viu, irmãos? A serpente engana. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, irmãos. Por isso nós não podemos contar mentira. Nós não, irmãos, olha o que eu vou dizer. Eu já vi crente falando isso, irmãos. Ah, mas tem mentirinha que é santa. Não existe. Não existe mentirinha santa. Se você está mentindo, você está sendo usado pela serpente, por Satanás, que possui a serpente, está possuindo você. Conte a verdade. Ah, mas daí vai, conte a verdade. Arque com as consequências. É melhor, sabe? É melhor falar a verdade, irmãos. Não precisa enganar as pessoas, mas vai desagradar um pouco, não tem problema. A verdade dói mesmo às vezes. E nós ouvimos a verdade e devemos andar na verdade. E a palavra de Deus é a verdade, por isso que desagrada muitos, irmãos. Talvez se eu estivesse aqui contando historinha, muitas pessoas estariam aqui dando risada comigo. Se fosse o show de stand-up na igreja, tá, estaria lotado. Mas nunca faremos isso, irmãos, porque aqui você está aqui para ouvir o que salva, o Evangelho, a palavra de Deus. Então, incomoda muitos, né? Então, irmãos, olha só, Satanás é o pai da mentira, nós não contamos mentira. Aí tem aí, né, tem o dia da mentira, irmãos, pelo amor de Deus, pessoal, que dia da mentira? 1º de abril é o dia da mentira. Isso é coisa pagã, irmãos, isso é uma enganação, nem brincando, nós andamos na verdade, amém? Versículo 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Olha só, porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Irmãos, olha só, aqui os estudiosos da Bíblia vão dizer o seguinte: duas opções aqui, ou a serpente voava ou ela andava, porque ela não rastejava, ela passou a rastejar por punição de Deus. Então Deus falou: agora que você enganou eles, eu vou te punir, você vai rastejar, comeu o pó rastejando, e ali em diante passou a rastejar. Então ou voava ou caminhava. Nós não podemos provar isso, mas é uma sugestão dos estudiosos bíblicos, e faz sentido, ou um ou outro, talvez caminhava como um leão, talvez, mas foi punida, vai rastejar agora. E Deus disse mais aqui, ó: E porém, versículo 15: Inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, isso aqui acontece até hoje. Olha só, o que Deus disse? A partir de hoje a serpente é inimiga do ser humano, e é mesmo, irmãos. Olha só, quando uma serpente ataca uma pessoa, geralmente ela ataca nessa região do calcanhar. Então esses ecologistas, biólogos, quando vão fazer essas aventuras, né, ou um passeio que qualquer pessoa possa fazer, vai usar o que? É recomendado aquelas botas até o joelho, porque aonde que a serpente morde? Do joelho para baixo, é onde Deus falou aqui. E Deus falou, e o ser humano ele vai fazer o que? Ferir a cabeça da serpente. Irmãos, desde criança eu aprendi isso. Quer matar uma cobra? Tem que acertar onde, irmãos? Na cabeça da cobra. Ah, se acertar, pegar no rabo, mata, irmãos? Não mata. Tem que acertar na cabeça. É bíblico. É bíblico. Não adianta. Aí eu vou cortar a cobra pelo meio. Não vai resolver. Tem que matar a cabeça. Ferir a cabeça. É a cabeça da serpente. Pois bem. E a mulher disse: multiplicar. E disse a mulher, na verdade, né? Deus disse à mulher, versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então olha só, irmãos, não era para a mulher ter dor de parto,
Fica claro isso aqui. Passou a ter nesse dia em diante. A partir de agora, então, o nosso plano era agora a mulher vai ter uma dor de parto. Irmãos, esse capítulo 3 resume a nossa vida hoje. Tudo que nós vivemos hoje está resumido no capítulo 3. Absolutamente tudo. Aqui começou a guerra entre o homem e a serpente. Aqui começou a guerra espiritual entre o ser humano, né, e Satanás. E quando a Bíblia fala serpente, nós pensamos no animal, claro, mas aqui tem uma lição principalmente espiritual, que o que a serpente representa Satanás na Bíblia, irmãos. Na Bíblia a serpente representa Satanás, que vem o que? Para nos ferir, para nos contaminar. E a nossa guerra é contra Satanás. Satanás, ele quer o quê? Fechar a igreja, tirar você da igreja. Irmãos, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. A pessoa, ela trabalha a semana inteira, mas ela não consegue vir ficar uma hora acompanhando o culto na igreja. Irmãos, só pode ser uma ação de Satanás, da serpente. A serpente que ele quer segurar a pessoa, quer ferir a pessoa. É isso aí. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só, 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha só aqui, ó. Deus falou o seguinte: ó, Adão, agora para você comer não é mais no jardim não, agora você vai o quê? Suar tua camisa, com dor você comerá. Agora eu pergunto para os irmãos: é fácil trabalhar para pagar as contas, irmãos? Sim ou não? Não. Então quando você trabalha e soa, lembre-se disso aqui, Deus havia falado: Adão, a tua descendência somos nós, irmãos, porque Adão e Eva iniciou a descendência humana. Então nós somos, não tem como, nós somos descendentes disso aqui, e nós trabalhamos com suor. Então a pessoa fala assim: por que eu sofro tanto para trabalhar? Irmãos, isso está escrito, está determinado, foi profetizado pelo próprio Deus, não vai mudar. O trabalho é suado, e você pode até mudar de trabalho, mas nada vai ser fácil. Uma vez a gente foi fazer um passeio lá no Nordeste e andamos de buggy lá nas dunas, coisa maravilhosa. Aí a gente perguntou para o motorista, para o bugueiro lá, para o motorista do buggy: ô, vida boa que você tem, né? Essa é uma vida muito boa. Ele falou: não, aqui é o meu trabalho. Assim como vocês têm o trabalho de vocês, aqui para mim é um trabalho. Não é fácil. Parece bom, mas para mim é um trabalho, é uma profissão, não é fácil não. Irmãos, é bom ser um piloto de avião, vai lá para ser. É bom ser um médico, facinho, vai lá ser um médico. Nada é fácil, irmãos. Cada um no seu trabalho. Você pode, existem sim profissões que pagam mais, relativamente você pode ser mais tranquilo, ok, mas não é fácil. É ilusão achar que é fácil, ok? A vida de empresário que é boa, vai lá ser um empresário para você ver, vai ver os compromissos, aí depois você vem aqui me contar se é fácil. Então assim, irmãos, é suado para todo mundo, porque essa é a nossa natureza, é isso que nós precisamos passar, irmãos. Deus falou: Adão, agora acabou a moleza, agora você vai para a terra, vai trabalhar, vai pegar numa enxada, vai carpir, vai plantar. É isso, agora é isso, meu filho, porque você já viu que aqui não deu certo. Irmãos, tudo tem suas consequências, tudo. Mas Deus, calma que vai chegar na parte da misericórdia de Deus ainda, fiquem tranquilos, tá bom? E outra coisa aqui, ó, vou ler aqui de novo, ó, versículo 19, ó, parte B aqui, né, a segunda, aqui no meio da frase, até que te tornes na terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui Deus, ele estava dizendo o que? A partir de agora vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Vocês não vão ser eternos. Vai ter um limite da vida humana. Nós tínhamos um projeto, viver no jardim, tranquilamente, em harmonia. Agora você é inimigo da serpente, você vai trabalhar muito e você vai envelhecer e morrer. Irmãos, é isso. Aqui no capítulo 3 resume a nossa história de início ao fim. Nós morremos, ou seja, nós viemos do pó e para o pó nos tornaremos. Nós vamos voltar, chega o nosso dia, nós vamos partir. E é difícil, né, a morte, né? É
difícil, mas não tem para onde correr. Nós vamos retornar. Nós vamos retornar. Essa é a nossa natureza, é isso que nós escolhemos da nossa vida, irmãos. É isso que nós escolhemos. Porque nós temos o livre-arbítrio e nós corremos atrás de muitas coisas aí, né? E muitos fogem de Deus, né? E aí diz aqui, ó, estamos encerrando, versículo 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão, olha só, aqui começa a graça de Deus, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Irmãos, olha a preocupação de Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui já é uma preparação, já é uma demonstração do que viria, a graça de Deus que viria sobre a humanidade através de Jesus Cristo. Não tem jeito, irmãos. Aqui já apontava para Jesus. Deus fez o que para eles? Túnicas, irmãos, roupas. Por quê? Porque agora eles iriam sentir o frio da vida, as dificuldades da vida. Agora eles precisavam do que? De um cobertor para aquecer. Eles precisavam do que, irmãos? De se vestir. Porque agora eles precisavam encarar o que? A luta da vida. E Deus, ele fez o que? Olha a misericórdia de Deus. Aqui é um gesto, irmãos, de perdão de Deus, de misericórdia e graça de Deus. Deus não jogou eles aqui no mundo e falou: agora não quero mais saber. Não. Deus, ele continuou cuidando deles. Então muitos vão dizer: será que Adão e Eva não foi para o céu? Adão e Eva... A graça de Deus alcançou eles, irmãos, com tudo isso que eles fizeram. A graça de Deus nos alcança também, irmãos. Amém? Deus não nos joga aqui no mundo, não. Deus, ele nos protege. Deus, ele nos dá uma túnica. Isso é um símbolo da graça de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando nós erramos, Deus não pega a gente e joga fora, irmãos. Foge daqui, fora daqui, quero nem saber mais. De forma alguma, irmãos. Deus, ele nos protege. Deus, ele nos dá uma túnica. Agora, olha a lista de consequências que eles escolheram. O problema é esse, irmãos. O problema, vou dizer aqui para vocês qual é. O problema maior, pecar nunca vai ser bom, mas parece que o problema maior não é esse. O problema maior é que a pessoa, ela não sabe lidar com as consequências. Porque olha só, a pessoa vem para a igreja, se converte, né? Aí ela cai em pecado, ela cede uma tentação. Meu Deus, não era para ceder, mas cedeu. Ué, Adão e Eva cedeu também, né? Infelizmente. Aí vem o que, irmãos? Vem a graça de Deus sobre aquela pessoa. Claro que vem. Certamente eu creio nisso. Senão não faz sentido eu estar aqui, né, irmãos? Vem a graça de Deus sobre aquela pessoa. Aí a pessoa fala: tá vendo? A graça de Deus me alcançou. Só que a pessoa, ela não sabe lidar com as consequências do erro dela. É aí que está o problema. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que nós temos aqui um grupo de pastores, né? Aí um pastor cai no pecado. Vamos dar um exemplo aqui grave: o pastor adultera. Meu Deus, adulterou. E vem o conhecimento para a igreja. O que você acha que a igreja tem que fazer, irmãos? O que os pastores precisam fazer? Precisa conversar com esse pastor que pecou, precisa explicar ali as consequências que ele terá. E esse pastor, certamente, ele não vai continuar como ele está. Não é possível que ele vai continuar pregando aqui. Ele vai passar por uma fase, por um período de reflexão, de aproximação de Deus. Afinal de contas, uma pessoa que adultera, né, irmãos, estando pregando, não está longe de Deus. Precisa entender o que aconteceu. Ele não está ali com a capacidade espiritual, com a autoridade de pregar. Deus vai permitir novamente que ele pregue um dia? Claro que vai, certamente sim, mas ele tem que ter o período de reflexão, porque ele não está naquele momento preparado para estar pregando. Pois bem, aí a promessa de Deus vem: não, eu vou te levantar novamente, só que tem uma consequência agora você vai sentar como um membro comum, você vai ouvir, você vai buscar Deus. Aí ele não quer. Não, eu sou pastor, eu tenho que estar pregando. Não, mas você vai ter uma fase de reconciliação com Deus. E, irmãos, é assim a vida. É assim a vida. É assim. Você quer ver uma coisa? Você trabalha numa empresa. Aí lá na empresa um funcionário rouba a empresa. O que você acha que a empresa vai fazer com essa pessoa? Certamente vai demitir a pessoa. Vai demitir. Vai ter uma conduta. Se você tiver uma atitude, uma ação errada no seu trabalho, você será repreendido. Agora, no seu trabalho, você é repreendido, porque lá as pessoas querem as coisas corretas. Na igreja, que tem que ser muito mais organizado que o seu trabalho,
Porque a causa de Deus, ninguém pode repreender ninguém. Você vê que coisa? Aqui na igreja não, aqui é bagunça. Você pode pecar à vontade, ninguém pode falar nada para você. Agora, só na igreja que pode ser bagunçado, porque no seu trabalho não é não, meu irmão. Vai lá errar para você ver. Você é repreendido, se não for até mandado embora. Porque lá eles querem pessoas corretas trabalhando. E tá certo, tem que ser assim mesmo. Agora na igreja não, é bagunça. Aí, pastor está pecando, mas tá normal. Afinal de contas, Deus deixa, né? Não é assim não, meu irmão. Deus vai sim te levantar novamente. Deus vai sim fazer a reconciliação. Você vai tornar Deus seu ministério, mas você será repreendido sim. Você certamente terá que sentar com todo mundo, ser humilde e entender que você precisa se levantar novamente. Irmãos, faz parte. Agora você quer pecar, ficar nas escondidas e voltar? Está errado isso daí. Está errado. Então eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. A boa igreja repreende os seus pastores. A boa igreja repreende suas ovelhas, irmãos. Certamente. Certamente. Isso faz parte. E o difícil é, por incrível que pareça, o difícil é aceitar isso daí, é passar a entender isso daí. Pois bem, vamos encerrar aqui. Versículo de número, já li o 21, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar na terra na qual fora tomado. Olha só, Deus não deixou que eles comessem do fruto da árvore da vida, né? Esse fruto da árvore da vida nós vamos comer no céu com o Senhor, e vamos viver eternamente, mas só lá. Então Deus, ele repreendeu aqui o Adão, né? Versículo 24 para encerrar. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e sua espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, a árvore da vida então está preservada diante de Deus, amém? E a Bíblia fala que nós veremos a árvore da vida, né? Comeremos desse fruto. Então, mas o Adão foi viver aqui na terra com Eva uma vida normal. E aí, irmãos, olha só, para encerrar, depois começou os problemas de família, aqui na família de Adão e Eva, porque eles tiveram seus filhos. Você sabe que Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio na Bíblia, e ali começaram os problemas, irmãos. Então, as famílias nunca mais foram perfeitas, né? Porque a natureza humana não permite isso. Então, quando você tem um problema na sua família, não veja a tua família como a pior coisa do mundo. A minha família é a pior família. Irmãos, problemas tem em todas as famílias. Problema tem em todas as igrejas. Porque é a natureza humana que está ali. Perfeição é no céu. E nós no céu, sim, seremos perfeitos. Certamente. Porque o Senhor irá nos transformar, né? Seremos aí transformados. Teremos lá uma vida diferente. Mas aqui nós carecemos a graça de Deus, o perdão de Deus. Então não ache que Deus vai te jogar fora, vai desprezar você jamais. Mas também não ache que você não terá que arcar com as consequências da vida. Teremos que arcar. Você está no mundo, você se converte, vem para a igreja. Não tem como você falar agora, a conta que eu tinha como velho homem, não preciso pagar como novo homem. Você tem que pagar. Ah não, porque eu tinha uma dívida, pastor, lá atrás, mas daí era quando eu era do mundo, agora não preciso pagar mais, né? Precisa. Você traz as suas consequências. Não, é que é o seguinte, pastor, eu tive 2 filhos com a minha ex-mulher lá atrás, não era do mundo. Agora não preciso honrar não esses filhos, né? Precisa sustentar, precisa honrar esses filhos, precisa acompanhar, irmãos. As consequências a gente carrega. Então vamos pedir sabedoria para Deus, amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus, irmãos. Gênesis 3 é o resumo da vida que nós vivemos hoje. Não mudou absolutamente nada, e a serpente continua sendo a mesma, buscando enganar. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, a serpente, Satanás, tem só um objetivo, Pai: nos tirar do caminho da salvação.
mentir contra a sua palavra, enganar, trazer uma proposta contrária à sua verdade, à sua palavra. Meu Deus, nós não podemos dar ouvidos, Pai, para a serpente, não podemos dar ouvido para nada daquilo que contraria a tua palavra. Nós temos que ficar firme, Pai, firme na sua verdade. E ainda, como diz o apóstolo Paulo, que um anjo do céu traga uma novidade, traga um novo evangelho, deve ser anátema, deve ser rejeitado, Pai. Até mesmo dentro de igrejas pode ser que Satanás esteja falando, e é duro dizer isso, mas nós temos que entender que a sua verdade, Pai, ela não será revogada. O Senhor não vai mudar o que está no evangelho, Pai. O que Cristo trouxe, nenhum homem pode mudar. E muitos querem mudar a sua palavra, muitos querem mudar a Bíblia, mas não vão conseguir, Pai, e arcarão com as consequências. E todo homem, toda mulher que anda dando ouvido, Pai, à sua verdade, dando ouvido para as coisas do mundo, na verdade, Pai, elas certamente se machucam na vida, certamente encontram a serpente. Nós temos que viver na sua verdade, que é a sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Abençoe sua igreja, fale mais aos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o louvor? Vamos adorar a Deus, louvar a Ele, que é o nosso Deus soberano, maravilhoso, que cuida de nós, está sentado no trono. Aleluia, Jesus. Tudo
seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, vamos fazer a oração final e encerrar a nossa reunião de hoje. Deus abençoe os irmãos por terem vindo. Nesse momento nós vamos pedir a Deus para abençoar a vida dos irmãos para essa semana. Deus abençoe a todos. Vamos fechar os olhos? Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós te agradecemos por este culto, pelos louvores, orações, pela vida dos irmãos, pela sua palavra. Meu Deus, abençoe a todos, que a tua bênção acompanhe os irmãos, Pai, a família deles, o trabalho nessa semana. Meu Pai, dê saúde, dê fé, força para o teu povo, sabedoria, inteligência, Pai, para fugir das amarrações, dos enganos do mal, em nome de Jesus. Meu Pai, levante os irmãos, que eles tenham fé para enfrentar as lutas e serem mais que vencedores a cada dia, em nome de Jesus. Abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. O culto está encerrado, irmão, fique com Deus em nome de Jesus. Podem trazer as ofertas, tá bom? Deus abençoe a todos.